Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 9 de junho de 2026. Hoje, você verá a história de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da Igreja. Peçamos a graça de sermos sal da terra e luz do mundo, evangelizando o Brasil com amor, estudo e coragem. História dos Santos do Dia. São José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 nas Ilhas Canárias. Aos 15 anos foi para Portugal estudar no Colégio das Artes, onde se destacou pela inteligência e pelo talento poético. Em 1551, chamado à missão, entrou na Companhia de Jesus e, inspirado por São Francisco Xavier e Manuel de Nóbrega, partiu para o Brasil aos 19 anos. Chegou à Bahia em 1553 e seguiu para São Vicente. Em 1554, participou da fundação do Colégio de São Paulo, origem da cidade de São Paulo. Dedicado à evangelização dos indígenas, aprendeu a língua tupi e escreveu a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Também produziu sermões, canções e textos sobre medicina, fauna e flora, tornando-se um dos primeiros nomes da literatura brasileira. Defensor dos indígenas contra os abusos dos colonizadores, foi em 1563 embaixador da paz entre os portugueses e tamoios, ficando 5 meses refém em Imperoig. Ali, compôs na areia um longo poema em honra da Virgem Maria. Em 1565, ajudou a lançar as bases do Rio de Janeiro. Em 1566, foi ordenado sacerdote, depois dirigiu colégios, fundou povoados e serviu como provincial dos jesuítas no Brasil. Morreu em Heritiba, atual Anchieta, em 9 de junho de 1597. Canonizado pelo Papa Francisco em 2014, é lembrado como apóstolo do Brasil. Sua vida nos pergunta: evangelizamos com amor, estudo e coragem, ou deixamos Cristo fora da nossa cultura? Convertamos-nos da omissão e sirvamos o Evangelho no Brasil com zelo e fidelidade. São José de Anchieta, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do primeiro livro de Reis. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então, a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: levanta-te daí e vai a Serepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elia pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha da farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Agora,
Vamos desacelerar o vídeo e contemplar com calma o salmo do dia cantado pela Marcela. Escute com atenção esse refrão: sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Deixe que essa oração prepare o seu coração para receber o Evangelho. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós fazei brilhar
Agora, com o coração atento, escutemos o chamado de Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e depois ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não poderá ficar escondida em uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para que todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo não diz aos discípulos: vós podeis ser sal, nem talvez um dia sejais luz. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é elogio barato, é responsabilidade, é sentença, é missão. O cristão que recebeu a fé não foi chamado para desaparecer no meio da massa, para viver como todos vivem, falar como todos falam, calar quando todos calam, rir do que todos riem e aceitar o que todos aceitam. Sal que não salga não serve. Luz escondida não ilumina. Católico que não dá sabor de eternidade ao mundo acaba sendo absorvido pelo mundo. E a pergunta hoje é dura: ainda somos sal ou já nos tornamos insossos? Ainda somos luz ou aprendemos a viver debaixo da vasilha? São João Crisóstomo comenta que, ao chamar os apóstolos de sal da terra, Cristo mostra que sua doutrina não foi confiada apenas para a salvação deles, nem para uma só nação, mas para o mundo inteiro. E acrescenta algo que incomoda a nossa sensibilidade moderna. Não cabe ao sal lisonjear os homens, mas ser, quando necessário, áspero e mordaz, como o próprio sal. O sal arde na ferida, mas preserva da corrupção. A verdade incomoda o paladar doente, mas salva da podridão. Hoje, muitos querem um cristianismo sem sal, um evangelho que não arda, uma igreja que não corrija, uma fé que não separe o santo do profano, o puro do impuro, a verdade da mentira. Querem uma religião que apenas acompanhe a decomposição do mundo com palavras amáveis. Mas Cristo não disse: vós sois açúcar da terra, disse: vós sois sal. Santo Hilário recorda que o sal preserva os corpos da corrupção. Assim, os apóstolos, pregadores das coisas celestes, preservam os homens para a eternidade. São Remígio aprofunda: pelas águas do batismo, pelo calor do amor e pelo sopro do Espírito Santo, os homens apostólicos são transformados para transmitir a sabedoria celeste, secar as obras carnais, remover a sujeira das más conversações e matar os pensamentos lascivos. Que imagem forte! A pregação cristã não existe para decorar a vida velha. Existe para combater a putrefação do pecado. E nós, no Brasil, terra evangelizada por sangue, suor, estudo e missão, ainda salgamos alguma coisa? Ou somos nós que estamos sendo salgados pelo Espírito do mundo? Nossas famílias preservam a fé ou apenas reproduzem os vícios da cultura? Nossas palavras iluminam ou confundem? Nosso comportamento no trabalho, na internet, na paróquia, na política, na educação, tem sabor de Cristo ou gosto de conveniência? O Evangelho é claro: se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Santo Agostinho adverte que o sal perde o sabor quando, por medo da perseguição temporal, abandona os bens eternos. Quando, buscando abundância ou temendo perdas,
entrega aquilo que os homens não podem dar nem tirar. Ou seja, o sal perde o sabor quando prefere segurança à fidelidade. É exatamente isso que nos ameaça: medo de perder a aprovação, medo de ser chamado de rígido, medo de ser incompreendido, medo de ser rejeitado. Então escondemos a fé, suavizamos a doutrina, calamos diante do erro, evitamos a correção fraterna, deixamos a cultura expulsar Cristo das escolas, das casas, das conversas, das artes, das leis, dos costumes e até dos corações. Mas só o covarde não preserva nada. São José de Anchieta aparece hoje como um homem que não deixou Cristo fora da cultura. Jovem, inteligente, poeta, formado em Portugal, poderia ter usado seus dons para construir uma vida confortável. Mas, chamado à missão, entrou na companhia de Jesus e veio ao Brasil aos 19 anos. Aprendeu a língua tupi, escreveu gramática, pregou, compôs canções, ensinou, fundou colégios, ajudou a lançar as bases de cidades, defendeu indígenas contra abusos e, como refém em Peroig, compôs na areia um poema à Virgem Maria. Ele não trouxe apenas palavras soltas, trouxe Cristo para dentro da língua, da cultura, da educação e da história de um povo. Que contraste com a nossa missão! Anchieta atravessou oceanos para evangelizar. Nós, muitas vezes, não atravessamos a sala para falar de Deus dentro da própria casa. Ele aprendeu uma língua para anunciar Cristo. Nós não aprendemos nem a explicar a fé que dizemos professar. Ele ficou refém pela paz. Nós não suportamos uma pequena contrariedade por causa do Evangelho. O sal não pode ficar guardado no sadeiro. A luz não pode ficar debaixo da vasilha. Na primeira leitura, a torrente onde Elias estava escondido seca. Deus então manda levantar-se e ir a Serepta, território pagão, onde uma viúva deveria sustentá-lo. Que pedagogia divina! O profeta é enviado a uma mulher pobre, sem pão, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela está recolhendo lenha para preparar a última refeição para si e para o filho e depois esperar a morte. Elias, porém, pede: primeiro, prepare-me com isso um pãozinho. À primeira vista, a palavra do profeta parece dura, mas é ali que se prova a fé. A viúva entrega primeiro a Deus, representado no profeta, aquilo que parecia ser sua última segurança. E então a farinha não acaba, o azeite não diminui. A providência se manifesta quando a criatura deixa de se agarrar ao pouco que tem, como se Deus não existisse. Quantas vezes somos como essa viúva antes do milagre? Contamos o resto da farinha, medimos o pouco do azeite, calculamos nossa sobrevivência e concluímos que não há mais esperança. Mas Deus pede o primeiro lugar justamente quando parece não sobrar nada. Primeiro Deus, primeiro a palavra, primeiro a obediência, primeiro o reino. Depois virá o sustento. O sal da terra nasce dessa confiança. A luz do mundo nasce dessa entrega. Quem vive preso ao medo da falta jamais terá coragem de salgar. Quem só calcula o próprio azeite jamais iluminará os que estão na casa. O Salmo pergunta: Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Eis a raiz da insipidez. Coração fechado, amor à ilusão, busca da falsidade. Muitos perguntam: quem nos dá felicidade? Muitos procuram felicidade na fartura do trigo e do vinho novo, na segurança material, na aprovação, no conforto. O salmista, porém, responde: sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. E afirma que Deus dá mais alegria ao coração do que a fartura dos bens terrenos. A luz verdadeira vem do rosto de Deus. Quem não contempla Deus não ilumina ninguém. Pode informar, pode entreter, pode opinar, pode discutir, mas não ilumina. A luz cristã não é brilho
de vaidade, é reflexo da face do Senhor. Por isso Cristo continua: vós sois a luz do mundo. Santo Hilário diz que a luz, ao entrar numa casa, dissipa as trevas. Assim o conhecimento de Deus foi levado ao mundo pelos apóstolos. São Remígio compara os apóstolos aos raios enviados pelo sol da justiça para dissipar a noite da humanidade. E São João Crisóstomo nota a grandeza da promessa. Homens poucos conhecidos em sua própria terra teriam sua luz espalhadas até os confins da terra. As perseguições não apagariam essa luz, mas a tornariam mais visível. Aqui está a diferença entre a luz verdadeira e a fama humana. A fama depende de aplauso. A luz de Cristo brilha até na perseguição. Anchieta, frágil de saúde, refém, missionário em terras difíceis, não precisava de palco para iluminar. Sua luz vinha de Cristo, e por isso entrou na cultura, na língua, na educação, na defesa dos pequenos e na missão da igreja. Mas Jesus também diz: não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Pseudo Crisóstomo vê nessa cidade a igreja, edificada sobre Cristo, montanha e pedra. Seus cidadãos são os fiéis. Uma igreja fundada sobre Cristo não existe para se esconder por vergonha. São Jerônimo diz que o Senhor instrui os apóstolos a não ficarem escondidos pelo medo, como lâmpadas debaixo de uma medida, mas a se apresentarem com confiança e proclamarem nos telhados o que ouviram em segredo. E nós, escondemos a lâmpada debaixo de quê? Santo Agostinho interpreta a medida como o conforto e o prazer corporal preferidos ao dever de pregar o Evangelho. Coloca a lâmpada debaixo da vasilha quem esconde a verdade por causa das vantagens temporais, comodidades, prudência mundana, medo de perder posição ou desejo de agradar os homens. Debaixo da vasilha está o católico que reza, mas não assume a fé em público. Debaixo da vasilha está o pai que não ensina doutrina aos filhos. Debaixo da vasilha está a mãe que teme formar os filhos para a santidade, porque o mundo zombará deles. Debaixo da vasilha está o jovem que se cala diante da impureza para não parecer diferente. Debaixo da vasilha está o intelectual que conhece a verdade, mas a suaviza para ser aceito. Debaixo da vasilha está o Brasil batizado que se comporta como se Cristo fosse estrangeiro em sua própria terra. Mas Cristo não acende lâmpadas para escondê-las. Pseudo Crisóstomo diz que a lâmpada é a palavra divina, e o candelabro é a igreja que sustenta a palavra da vida. Santo Hilário contempla ainda a lâmpada como o próprio Cristo, colocado no candelabro da cruz, iluminando para sempre os que habitam na igreja. Que luz poderosa! A luz que nos ilumina vem do crucificado. Logo, nossa luz só será verdadeira se também aceitar a cruz. Sem cruz, a luz vira espetáculo. Sem sacrifício, a missão vira propaganda. Sem conversão, as boas obras viram autopromoção. Por isso, Jesus conclui: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Não é para que louvem a nós. Santo Agostinho esclarece: se Cristo tivesse dito apenas para que vejam vossas boas obras, pareceria favorecer o desejo hipócrita de louvor humano, mas acrescenta: e glorifiquem vosso Pai. Ensina que as boas obras devem remeter tudo para Deus. O cristão não esconde a luz por falsa humildade, mas também não a exibe por vaidade. Ele deixa a luz brilhar para que o Pai seja glorificado. Aqui está uma linha fina e necessária: não esconder a fé, mas também não transformar a fé em vitrine do ego. Há quem se cale por covardia e diga que é humildade. Há quem se exiba por vaidade e diga que é testemunho. Cristo exige outro caminho: obras visíveis, intenção pura, glória para o Pai. São José de Anchieta nos ensina esse equilíbrio.
Usou poesia, gramática, ensino, catequese e ação política pela paz, mas não para construir o próprio nome. Fez tudo para que Cristo fosse conhecido e amado. A inteligência dele tornou-se missão, a poesia tornou-se louvor, o estudo tornou-se evangelização, a coragem tornou-se serviço, a devoção mariana tornou-se fidelidade em provação. E nós, o que fazemos com os nossos dons? A língua que temos, usamos para evangelizar ou para murmurar? A inteligência, usamos para compreender e defender a fé ou para justificar pecados? A cultura, usamos para abrir caminho a Cristo ou para expulsá-lo ainda mais? O Brasil precisa de católicos que não tenham vergonha de ser sal e luz. Não de agressividade vazia, mas de santidade pública. Não de slogans religiosos, mas de boas obras que obriguem os homens a reconhecer que Deus ainda age. A viúva de Serepta entrega o seu último pão e recebe vida. Elias obedece ao chamado e encontra sustento onde ninguém esperaria. O Salmo pede que brilhe a face do Senhor. Cristo manda que nossa luz brilhe diante dos homens. Anchieta atravessa fronteiras para que o Evangelho entre na alma de um povo. Tudo converge para a mesma exigência. A fé não pode permanecer escondida, insossa, medrosa, estéril. A conversão de hoje talvez seja simples e difícil. Voltar a dar sabor cristão à própria vida. Que sua casa tenha sabor de oração. Que sua mesa tenha sabor de gratidão. Que sua fala tenha sabor de verdade. Que sua profissão tenha sabor de honestidade. Que sua cultura tenha sabor de evangelho. Que sua presença tenha sabor de eternidade. E que sua luz não seja colocada debaixo da vasilha do medo. Fale de Cristo, ensine a fé, defenda os pequenos, estude a doutrina, evangelize a cultura. Corrija com caridade, sofra sem perder a esperança. Faça o bem sem buscar aplauso. E quando o mundo reclamar que o sol arde, lembre-se: melhor arder agora para curar do que apodrecer em silêncio. Cristo pergunta hoje: com que salgaremos a terra se o sal perder o sabor? Com que iluminaremos a casa se a lâmpada se esconder? Não espere que os outros façam a missão que Deus confiou a você. A cidade está sobre o monte, a lâmpada foi acesa. O Brasil precisa de santos. Que São José de Anchieta interceda por nós para que não deixemos Cristo fora da nossa língua, da nossa cultura, das nossas famílias e da nossa história. Que aprendamos com ele a evangelizar com amor, estudo e coragem. E que os homens, vendo nossas boas obras, glorifiquem não a nós, mas ao Pai que está nos céus. São José de Anchieta, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia ajudou você a desejar ser o sal da terra e luz do mundo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. Que pela intercessão de São José de Anchieta, Cristo não fique fora de nossa língua, de nossa cultura, das nossas famílias e da nossa história.